graças a Deus. E Jesus vendo deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, Jesus sabia que ele estava ali há 38 anos. Jesus sabe, irmão. Às vezes a nossa dor parece que demora demais para ser curada. Porque quantas coisas Deus nos respondeu assim, ó. Para mim, Deus respondeu tantas coisas assim, ó. Foi só de eu pensar, Deus já respondeu. Foi só de eu fazer uma oração em pensamento, Deus já respondeu. Mas teve orações que eu fiz, Ele não respondeu. Não respondeu por uma semana, não respondeu por um mês, não respondeu por algum tempo. Mas por causa disso eu vou achar que Ele não responde? Por que eu não vou pensar em quantas Ele respondeu? Amém? Com isso eu não estou desistindo que Ele responda. Com isso também não estou dizendo que Ele não vai responder. Eu estou dizendo, eu quero que o Senhor responda. Porque o Senhor tem de responder. Ele tem. Porque é promessa dEle. Amém? É promessa dEle. E promessa de Deus é dívida. Ele tem que cumprir, Ele não pode mentir. Quem está entendendo, diga amém. Ele não pode mentir. Então, agora só que a minha fé seja mentirosa. Mas a minha fé só será mentirosa se eu desistir. Porque se eu não desistir, a minha fé é verdadeira. Diga glória a Deus. Se a sua fé é verdadeira, ela nunca desiste. Ela vai até o fim. A fé desse homem era verdadeira. Ele estava 38 anos. A fé dele era verdadeira, mas estava na coisa errada. Estava como as pessoas faziam antigamente. Colocavam nas coisas erradas. Hoje, nós sabemos a direção em quem colocar nossa fé. Nós sabemos que não tem problema para Deus. Nós temos que parar de olhar para o nosso tamanho e olhar para o tamanho do nosso Deus. Amém? Parar de olhar para o tamanho dos nossos problemas. Os nossos problemas tão grandes. Deus é maior que esses problemas. É muito maior que esse problema. Tem que botar esse problema debaixo da planta dos pés e exaltar Deus na tua vida. Exaltar Jesus na sua vida. Amém? Essa é a nossa fé. Andar pela fé, viver pela fé. Você nasceu para vencer, você é nascido de Deus. Nascido de Deus não anda de cabeça abaixo. Nascido de Deus não anda pensando em derrota. Nascido de Deus não anda pensando que não vai ser curado. Nascido de Deus já diz, eu já sou curado, mesmo que a dor esteja ali, mesmo que a enfermidade esteja ali, eu já sou, porque aquele que prometeu é fiel. Não pode mentir, sabe o que é não poder mentir? Se Deus contasse uma mentira, até a mentira dele seria verdade, porque ele não pode mentir. Se ele inventasse de dizer uma mentira, era verdade. Porque ele não pode mentir. Então, ter uma fé em que você pode crer que você serve a um Deus que não pode mentir, então você tem que ter certeza que todas as promessas são verdadeiras. Amém? Todas as promessas são verdadeiras. E quantas promessas a gente conhece? A gente conhece pouco. Porque a gente não se importa. Se Deus quiser, Deus faz. Não! Nós temos que nos apropriar do que Deus prometeu para nós. Mas nós temos que ir para a palavra dele. Porque a palavra é o que nós temos. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Essa palavra fala. E quando essa palavra fala, você alcança a vitória. Quando essa palavra fala, você alcança o resultado. Quando essa palavra fala, você alcança a libertação. O seu problema está resolvido. Amém? Você está entendendo o que eu estou falando? Porque às vezes a pessoa não entende o que a gente está falando. Ela acha que a palavra é só palavra. A palavra não é palavra. A palavra é a boca de Deus falando. Então muitas vezes você pode não estar aqui na igreja, porque são só 3 cultos na semana, mas você está lendo sua Bíblia em casa, você vai ver uma palavra, e uma palavra vai trazer o resultado para a sua vida. Uma palavra lá na sua casa vai trazer a bênção que você precisa. Então, posso servir a Deus em casa. Você deve servir a Deus em casa. Mas o templo é o lugar para nós adorar a Deus. Amém? E para nós receber mais do Espírito Santo. Agora, ler essa palavra é uma responsabilidade, porque a nossa fé está na palavra. Aí o que Jesus faz? Sabendo que estava assim há muito tempo, disse-lhe, falou, expressou para ele uma palavra. Queres ficar são? É como Jesus perguntasse a você, Jesus perguntasse para você aqui, pela palavra, você quer ficar rico? Você entender na palavra que Deus falou isso para você, e você dizer quero, pronto, você já é. Você quer ficar curado? Você entendeu o que ele falou contigo? Eu quero, você já está. A partir daquele momento você já é aquilo. Que quando Jesus fala, quando Deus fala, não volta mais atrás. Amém, irmãos? Não volta mais atrás. Uma coisa é torcer para ser curado. Tem gente que torce para curar. Estou torcendo que eu seja curado. Estou torcendo que eu alcance uma vitória, que uma porta se abra, que eu prospere. Não, não é torcida, não.
Você tem que entender quem que você é. Deus te chamou para você ser curado, para você ser próspero, para você ser feliz com a sua família. Mas os meus pecados, Ele perdoa os teus pecados se você quer mudar de vida. Amém? Meus pecados me atrapalham todo mundo o pecado. Por isso que o pecado é a única coisa que mata a gente. Mas se a gente se libertar do pecado, e como que a gente se liberta do pecado? Obedecendo a palavra de Deus. Obedecendo. Vai obedecendo aos poucos e coloque para você: eu posso obedecer, eu posso crer, porque eu creio nessa palavra. Não está no vencedor, minha fé não está no pastor, minha fé está na palavra de Deus. Está em Jesus, não está em igreja A, igreja B, está na palavra de Deus. Está na palavra da boca de Jesus. Aí ele diz assim: queres ficar são? O homem só tinha que dizer o quê? Quero. Mas o que ele diz? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque. Mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Eu sempre perco as minhas oportunidades. Tem gente que vive lamentando: eu sempre perco as minhas oportunidades. Pois então pare de perder a oportunidade. Amém? Pare de perder a oportunidade. Eu aprendi assim, irmão. Tinha um ditado que se dizia antigamente, não vejo mais falar, mas que a oportunidade é careca, né? Ou então a oportunidade é um cavalo encilhado, que a pessoa tem que pegar na hora e montar, ou pegar pelos... Se é careca não dá para pegar, né? Então tem que abraçar a oportunidade, porque não dá nem pegar pelos cabelos depois que passa. Mas abraça a oportunidade. Mas quando que a pessoa perde a oportunidade? É quando a oportunidade vem a ela não está preparada. Quando a oportunidade vem a ela e ela não abraça. Quando a oportunidade vem a ela e ela tem medo. Quando a oportunidade vem a ela e ela recua. Eu não sou digno. Eu não consigo. Eu não posso. Esteja preparado. A Bíblia manda a gente estar preparado para ir para o céu. Quem está preparado para ir para o céu, diga amém. Preparado para ir para o céu. Você está aqui com esse frio, pé gelado, quem sabe até nariz gelado. Mas você está se preparando cada dia. Você quer estar preparado para quando a trombeta tocar, para quando você partir, você vai direto para o céu. Amém, irmãos? Estar preparado não é: veio a oportunidade, Jesus, a trombeta tocou, Jesus voltou. Peraí, Jesus, peraí que eu vou me preparar. Não deu tempo ainda. Perdeu. Entendeu? Perdeu. Tem que estar preparado. Não, eu estou preparado. Porque eu sou mais santo. Não, porque Ele nos dá a capacidade de ser santo. Porque Ele nos chamou e nos separou para Ele. A gente só tem que servi-lo. Amém? Adorá-lo, segui-lo, honrá-lo. Nunca mais ter outro tipo de fé. Nunca mais aceitar outro tipo de crença na sua vida. Você foi liberto. Diga glória a Deus. Liberto. Aí o homem começou a explicar: é que eu perco a oportunidade. Então pare de perder a oportunidade. A oportunidade estava ali, diante dele, e ele explicando que não dava para ele descer. Irmão, ele tinha que se arrastar. Ele tinha que se arrastar e ficar quase caindo para dentro da água. A hora que agitava as águas, você jogava. Mas não, ele estava lá olhando para as águas, esperando. Daí os outros saíram na frente dele. Ele perdia a oportunidade. Na vida, a gente não pode perder a oportunidade. Amém? Não pode. Não adianta dizer: Senhor, me use, Senhor, faça alguma coisa comigo, mas eu não me preparo. Amém? Eu tenho que me preparar. Essa é a minha parte, para eu não perder a oportunidade. Quando Ele me chamar, quando Ele disser: vem, eis aqui a tua oportunidade, eis aqui o teu momento. Né? Então, quantas pessoas que recuam? Eu já vi gente recuar. Você tem uma oportunidade para você avançar, ser promovido. Mas eu não sou capaz. Para com isso. Você pode muito mais. Você nem sabe o que Deus pode fazer com a tua vida se você for valente e corajoso e dizer: não, eu me preparo, eu vou para frente, porque Jesus veio me dar vida com abundância, mas eu tenho que me preparar para receber. Sim ou não? Tenho que me preparar para receber. Eu tenho que aprender, porque senão, como que Ele vai fazer? Como que Ele vai fazer? Não tem como Deus fazer se a gente não fizer a nossa parte, se a gente não fizer a parte que a gente tem que fazer. Aqui esse homem explica para Jesus: não tenho ninguém para me ajudar. Uma outra coisa aqui: hoje as pessoas estão dependentes umas das outras. Dependente, extremamente dependente. Muita gente dependente. Hoje, às vezes, filhos são dependentes demais. Hoje, as pessoas não têm dependência, né? Não tem independência, elas são dependentes. Depende do governo, depende do SUS, depende de tudo hoje. E o governo quer cada vez mais que as pessoas dependam dele, para quando precisar do voto, vota neles.
A gente tem que se libertar disso. A gente tem que depender só de Deus. Eu acredito que Deus não gosta, não li na Bíblia isso, mas eu acredito que Deus não gosta de gente que fique dependendo dos outros. Eu não acredito que Deus gosta que a gente dependa de outro. Eu acredito que Deus gosta que a gente dependa dele. Dele e da gente. Amém? A gente acredite na capacidade da gente. E dependa de Deus. Dependa de Deus. Porque é tão triste você ter que depender dos outros. Tem que estar dependendo dos outros. Para tudo você depende dos outros. Eu me lembro, irmãos, quando minha vida era muito miserável. E a gente precisar... Se tinha coisa que eu odiava, achava horrível, é ter que pedir alguma coisa para alguém, sabe? Pedir. Eu preferia sofrer e não pedir. Eu preferia sofrer e não pedir. Eu dizia, eu não gosto, não faço isso, não quero fazer isso. Eu prefiro morrer do que ficar dependendo dos outros, sabe? Depender das esmolas dos outros, depender dos outros te ajudar, depender de alguém para te poder viver. E eu acredito que isso Deus olha na gente, Deus gosta disso na gente. Que a gente não, porque tem gente que gosta de depender, né? Vai ali, pede, vai ali, né? Fica só pedindo, fica pedindo. A Bíblia chega a dizer que tem demônio com esse nome, né? É Dadá, né? Tá toda hora pedindo. Deus não quer que o seu povo seja assim. O seu povo é livre para possuir a terra da promessa. Diga glória a Deus. Qual é a terra? Da promessa, porque cada promessa é uma terra, cada promessa é um campo, cada promessa é uma bênção, cada promessa é algo grande que Deus tem para nós. Amém? E nós temos que ir por Ele, porque é para a glória dele. Amém, irmãos? Então, não sejamos dependentes de homens, nem de sistemas de governo. Vamos depender do reino de Deus.